Fala aí pessoal, beleza? Bom, aqui nessa videoaula a gente vai compreender um pouquinho sobre a filosofia de Nicolau Maquiavel, que foi ali um dos pioneiros da filosofia política moderna. Então, rapaziada, fica ligado aí para não perder nada. Segue a vinheta. O que é importante a gente compreender de Maquiavel? Primeiro, é importante nós compreendermos o contexto histórico e cultural que ele está vivendo. Maquiavel é um camarada ali que vive no século XV d.C. Ele é fortemente influenciado pelo Renascimento e, inclusive, ele, digamos assim, se coloca como um intelectual renascentista. Sendo assim, podemos identificar que é importante nós compreendermos algumas características desse movimento intelectual chamado Renascimento. Pois se eu falo que Maquiavel é um filósofo renascentista, certamente essas características mais elementares e mais evidentes do Renascimento também estarão presentes no pensamento de Maquiavel. Então, olha só, listei aqui 3 características elementares, fundamentais do Renascimento. Olha só, o realismo é uma característica importante. E o que significa isso? O filósofo realista, o pensador realista, ele vai tentar identificar a coisa tal como ela é, a realidade tal como ela é, sem idealizações da igreja, sem idealizações da cultura, sem idealizações das tradições, porque as tradições culturais, as tradições religiosas, elas idealizam demais a realidade. E às vezes isso interfere na conclusão do cientista, do filósofo, do artista. Então, por exemplo, quando você olha para o corpo humano e você olha para esse corpo de forma ideológica, com base na sua tradição religiosa, você vai olhar para o corpo humano, você vai olhar para o ser humano de uma maneira geral e vai identificar, olha, o ser humano é um ser decaído porque você tem uma tradição cristã que diz que o homem naturalmente já é decaído por conta do pecado original lá de Adão e Eva. Então, quando você vai interpretar o ser humano, você já interpreta esse ser com um viés ideológico que é com base na sua cultura. Ou seja, você não interpreta o ser de forma realista, aquele ser de forma realista. Então, quando o Renascimento ele defende uma postura realista, ele está querendo fazer isso. Ele está querendo deixar de lado, deixar para trás essas ideologias que são construídas pela religião, pela cultura e pelas tradições do sujeito. Devemos compreender a realidade tal como ela é, sem grandes idealizações. O antropocentrismo é um ponto importante, porque o Renascimento também ele vai deixar de lado questões voltadas para a divindade, questões voltadas para a religiosidade. O Renascimento ele vai focar ali as investigações no ser humano, porque isso significa, de alguma maneira, dizer que o Renascimento está colocando ali o homem como centro das grandes realizações da história. Então, eles estão querendo dizer o seguinte: tudo que acontece no fenômeno político, na natureza, nas artes, isso é por influência do ser humano e não por influência divina. Então, o antropocentrismo ele coloca o homem como um protagonista dos grandes acontecimentos da natureza e os grandes acontecimentos da história. Isso fica evidente tanto no campo das artes, né? O homem ele sendo retratado ali na sua forma in natura, digamos assim. Geralmente você tem ali figuras de seres humanos nus, né, nas obras de arte renascentistas, tanto na escultura, na pintura mesmo, né, você tem ali o retrato do ser humano na sua forma natural, como se fosse ali agora o homem o protagonista da natureza. Se você pegar ali, por exemplo, as obras artísticas do período medieval, você vai perceber que geralmente essas obras de arte buscam apontar elementos divinos, religiosos, descrever a divindade, e geralmente, inclusive, a obra de arte medieval busca cobrir o corpo humano, porque afinal o corpo humano é decaído por conta do pecado original. Então você tem todo um olhar para o divino e o ser humano é colocado no escanteio, isso na Idade Média. Com o Renascimento, não. Agora o homem é o protagonista. Inclusive percebemos isso com o desenvolvimento da ciência. O que é a ciência? O que é a ciência se não for uma tentativa de controlar a natureza? Ou seja, a ciência moderna ela se constitui através dessa tentativa que o homem tem de controlar a natureza. Porque antes da ciência moderna,
os seres humanos estavam sujeitos ali à intervenção divina, estavam sujeitos ali às forças naturais, e agora o ser humano ele tem um domínio sobre a natureza. Tanto é que você tem lá Leonardo da Vinci, né, um grande intelectual do Renascimento, ele vai tentar ali construir aviões, canhões, instrumentos de guerra, instrumentos que possam manipular a natureza. Ou seja, é um viés antropocêntrico. Agora o homem está no centro da natureza, inclusive agora o homem é capaz de dominar a natureza e não está mais sob o comando dessa natureza. Quem está no controle é o homem. E além disso você tem o racionalismo, ou seja, a crença de que é possível produzir conhecimento somente com base na razão, numa razão pura, numa razão independente, que não depende de tutela. Isso, inclusive, traz autonomia para o homem, certo? Então, o homem se torna um ser autônomo porque o homem ele é dotado de razão e essa razão traz autonomia para o indivíduo. Sendo assim, para você produzir conhecimento, você não precisa de mais ninguém. Basta você usar a sua razão. Sacou? Você é um sujeito racional, não precisa de mais ninguém. Você é capaz de encontrar a sua razão. Então, o Maquiavel, nós iremos perceber que ele vai aderir em sua filosofia essas características do Renascimento. Além disso, é importante também frisar que Maquiavel ele era um funcionário do Principado de Florença. Se você não sabe, o Principado de Florença é o lugar onde se localiza onde nós encontramos a Itália hoje. Né? Se você for lá no mapa, você vai ver Itália, e você vai perceber que dentro do país Itália tem um lugarzinho chamado Florença. E nesse lugarzinho chamado Florença, hoje que é uma cidade, antigamente era um principado, ou seja, era um mini-reinado, digamos assim, e também Florença era o coração, ou uma das partes mais importantes desse movimento renascentista. Era de lá que saíram grandes intelectuais, artistas, que foram ícones ali para o movimento cultural renascentista, lá em Florença. Beleza? Vamos aqui agora para o contexto histórico. Vimos aqui que Maquiavel é um camarada que vive em Florença, que está vivendo ali. Além disso, ele era funcionário do governo de Florença, isso é importante. E nesse momento do século XV, Florença passa por uma crise política, porque você tinha lá uma família que dominava ali esse principado, que governava esse principado, que era a família dos Médicis, e rolou ali uma crise de sucessão. Não se sabia mais qual filho ia assumir o trono, se ia continuar sendo alguém da família Médici, ou se era o primo de não sei quem, e ficou lá a disputa para saber quem iria assumir o trono de Florença, o trono do Principado de Florença. E aí, no meio dessa crise política, Maquiavel é demitido do seu cargo, ele era funcionário público, ele é demitido, Maquiavel vai se refugiar ali refugiar entre aspas, né? Vai se isolar um pouquinho, vai sair daquela confusão e vai para um sítio, né? Para uma fazenda, sei lá, e para pensar um pouco, esparecer um pouco as ideias. Quando Maquiavel está lá, esparecendo as ideias, ele escreve uma carta para o príncipe de Médici, porque ele apoiava o príncipe de Médici, dando conselhos ao príncipe sobre como ele deveria se manter no poder. Afinal, o príncipe de Médici estava tendo seu poder ameaçado. As pessoas estavam ambiciosas, estavam querendo tirar Médici, se aproveitar da crise política e tirar Médici do poder. E aí Maquiavel escreve uma carta para o príncipe e diz: príncipe, está aqui alguns conselhos para você, para que você consiga se manter no poder. Sacou? E aí, nesse momento, Maquiavel escreve a obra O Príncipe, que é nada mais nada menos do que um conjunto de conselhos políticos para os Médicis. Médicis são ali a família real. Beleza? Então, e nesse primeiro momento, é importante você entender isso, que a obra O Príncipe, que é uma das principais obras que facilmente você encontra aí, banca de jornal, livraria, R$10 você encontra essa obra chamada O Príncipe de Maquiavel. É uma obra que Maquiavel escreve, então, para dar conselhos ao príncipe de Médici, dizendo para ele como ele deve se manter no poder. Então fica ligado aí que no próximo quadrinho a gente vai conhecer algumas características importantes dessa obra de Maquiavel chamada O Príncipe. Olha só. Então vamos aqui entender algumas noções gerais da obra O Príncipe, que é esse tratado político de Maquiavel. Olha só. Maquiavel afirma em sua obra chamada O Príncipe, lembrando que é uma obra onde ele dá conselhos ao príncipe de Médici como ele deve manter-se no poder. Maquiavel diz que o principal objetivo de qualquer governante, não somente do príncipe, mas de qualquer governante, deve ser manter-se no poder. O governante deve ensinar às pessoas o que é a virtude? Não, isso não é o principal objetivo.
o bom governante deve sanar a fome das pessoas. Não. É um objetivo importante, mas não é o principal objetivo. O governante deve prezar pela segurança. Pode até ser. É importante que o faça, mas também não é o principal objetivo. Para Maquiavel, o principal objetivo do príncipe ou do governante é manter-se no poder. O que já é um desafio e tanto manter-se no poder. E você vai entender o porquê é um desafio manter-se no poder. Mas antes de entender por que é um desafio, é necessário que você entenda que isso aqui, manter-se no poder, é importante porque qualquer sociedade que seja governada por um governante frouxo, que não consegue ter postura, que não consegue governar e que inclusive pode ser retirado do trono a qualquer momento, é uma sociedade que passa por grandes dificuldades. Um governante que não consegue manter-se no poder, ele não consegue sanar a fome das pessoas, porque ele não tem autoridade, não consegue se colocar. Um governante que não mantém-se no poder não consegue dar segurança, não consegue fazer nada. Então, por esse motivo, Maquiavel fala que manter-se no poder é o principal objetivo do príncipe. Inclusive, se a gente lembrar da nossa história recente, da história do nosso país, nós vamos perceber que os momentos em que nós sofremos impeachment de dois presidentes, um em 92 e outro em 2014, nós perceberemos que foram momentos dificílimos para a nossa história. Independentemente se o governante que saiu era bom ou ruim, legal ou chato, não interessa. O fato de nós termos um governo instável gerou grande dificuldade de governabilidade. Sacou? Então, uma sociedade que tem um governo instável, um governo que está mudando toda hora, não é uma sociedade saudável, não é uma sociedade que consegue evoluir, se manter. Então Maquiavel fala, olha, governante, se você ama o seu povo, mantenha-se no poder. Esse é o seu principal objetivo. Agora, mas como? Como a gente faz para manter-se no poder? Olha só. Maquiavel diz que para manter-se no poder é necessário que o príncipe conheça de forma muito clara a natureza humana. Ou seja, o que é o ser humano. Porque o que é governar não ser lidar com pessoas. Tanto no que diz respeito aos indivíduos que estão próximos a você, te assessorando, ou seja, os seus ministros, etc. E até mesmo os seus súditos. São pessoas, indivíduos. Então você precisa entender a natureza humana se você quiser manter-se no poder. E aí Maquiavel, através de uma análise histórica, de uma investigação, Maquiavel pega ali vários exemplos no decorrer da história de estadistas ali que estavam passando por dificuldades, problemas, etc. Algumas histórias de superação, outras histórias de fracasso. Maquiavel faz um apanhado histórico e percebe o seguinte, olha, através desses exemplos, através dessas evidências realistas, olha só o realismo, realistas, independentemente do que você acredita ou não, mas isso é algo fato que está ali na realidade, nós percebemos que a natureza humana é egoísta, o ser humano é mesquinho, um sacripanta, um puia, é terrível. Por quê? O terrível, aí já está juízo de valor, mas dizer que o ser humano é mesquinho não é nem o fato de dizer que o ser humano é mau, mas dizer o seguinte, é que o ser humano ele só pensa nos seus próprios interesses. O ser humano ele não é um ser idealista que age por ideologia, não somente. Essencialmente, o que motiva as ações do homem é o puro egoísmo. Às vezes nós utilizamos ideologias para disfarçar nosso egoísmo, mas o que efetivamente motiva as nossas ações é o egoísmo. Tudo que você faz tem em vista seus próprios interesses. Não somente você, mas todas as pessoas, isso faz parte da natureza humana. E o príncipe deve saber disso. Sendo assim, o príncipe, sabendo que o ser humano é egoísta, ele vai olhar, por exemplo, para os seus ministros e vai olhar com desconfiança, porque, de repente, algum ministro meu quer usurpar o meu poder e eu não sei. De repente, tem algum complô da oposição querendo me derrubar. De repente, aquele camarada que parece ser bem intencionado é o camarada que quer puxar o meu tapete. Então, o príncipe, que é esperto, que visa manter-se no poder, ele tem que estar atento a tudo isso. E, além disso, o príncipe ele percebe, através dessa premissa de que o homem é egoísta,
de que às vezes ele vai ter que ser um camarada malvadão para que as pessoas, com medo da autoridade do príncipe, o respeitem. Então, essa história, por exemplo, de você dar outra face quando você apanha, algo que era pregado pela tradição cristã e é pregado até hoje, é algo que não combina com um governante. Mesmo o governante sendo um religioso, mesmo o Estado sendo um Estado religioso, se o governante quiser manter-se no poder, ele não pode seguir à risca as virtudes cristãs. Enquanto governante, ele deve ser um camarada que, quando precisar castigar, ele vai ter que castigar. Senão, ele não se mantém no poder. Sacou? Então Maquiavel começa a desmistificar a ideia do governante. Agora o rei, o príncipe, não é mais um representante das virtudes divinas. Não é mais um representante da ideologia cristã. Agora o príncipe, ele tem que manter-se no poder e para isso, às vezes, ele vai ter que deixar de lado a sua ética pessoal. Sacou? Porque às vezes as pessoas precisarão ser castigadas. Nem sempre vai dar para mais pessoas. As pessoas precisam respeitar o príncipe. Então, uma observação importante, o príncipe ele precisa também saber o momento em que ele deve ser amado ou o momento que ele deve ser temido. Porque ser amado é algo importante no processo de manter-se no poder. Você precisa do amor do povo para legitimar a sua autoridade. Mas, ao mesmo tempo, você precisa do temor desse povo. Certo? E, às vezes, o temor ele se demonstra muito mais eficaz na hora de manter-se no poder, na hora de garantir a sua autoridade. Então, o príncipe ele precisa saber a dosagem. Ele precisa entender que tipo de ação vai ser favorável para manter-se no poder. E aí nós entramos em dois conceitos importantes de Maquiavel. O primeiro conceito que eu vou trabalhar aqui é o conceito de virtude, que não significa a virtude cristã, nem a virtude aristotélica, não. Para Maquiavel, virtude nada mais é do que a habilidade que o príncipe tem de manter-se no poder. E aí se encaixa isso que eu disse aqui em saber lidar com a natureza egoísta do homem. Né? Então, o príncipe que tem virtude é aquele príncipe que tem a habilidade de manter-se no poder. A fortuna é a sorte. O que significa isso? Nem tudo o príncipe consegue controlar. Por exemplo, vamos supor que acontece uma catástrofe natural. Isso está no controle do príncipe? Não. Se tem um terremoto, cara, foi a natureza. O príncipe não teve nada a ver com isso. Mas o príncipe pode utilizar esse momento, essa fortuna, essa sorte, para trabalhar em cima e manter-se no poder. Sabe como? Vou te dar um exemplo. Ele pode, por exemplo, demonstrar-se ser o salvador da pátria, colocando-se como alguém que vai ajudar ali os fracos, as vítimas. Ele pode usar essa catástrofe, essa sorte, para passar uma imagem de herói. E isso contribui para a manutenção do seu poder. Então a fortuna seria aquele acontecimento que está fora do script do príncipe, mas que por conta de sua virtude, de sua habilidade de manter-se no poder, ele aproveita aquele momento para conseguir fazer a manutenção do seu governo e do seu poder. Beleza? Então esses dois conceitos maquiavélicos, né? E aí, cuidado, maquiavélico não deve ter esse peso pejorativo, né? De chamar algo maquiavélico como algo ruim, algo malvado, mas não é bem assim não. Aqui Maquiavel não trabalha com a ideia de bem e mal. Para Maquiavel, a política ela passa longe do bem e do mal. Certo? Porque a prática política ela não se conduz por noções de bem ou noção de mal. Ela se conduz pelo pragmatismo, ou seja, pela circunstância real da coisa. Beleza? Então a gente vê as características gerais científicas aqui, nessa perspectiva maquiavélica. Beleza? Sendo assim, isso significa, só para encerrar, que o príncipe, o governante, é o único responsável por manter-se no poder. Então se o governante cai, não é porque Deus fez ele cair, não. Se o governante cai, é porque ele não soube manter-se no poder. Se um governante cai, é porque ele foi um Zé Ruela. Ele não soube manter-se no poder. Não entendeu direito a natureza humana. Não agiu com virtude. Não soube aproveitar a fortuna. É simples assim. Sacou? Então se cair, inclusive, alguma questão lá perguntando por que tal, lá, se Deus intervém na política, para Maquiavel, não. Deus não intervém em política. Sacou? Nada, absolutamente nada. E além disso, lembre-se desse viés realista de Maquiavel, diferentemente, por exemplo, de Platão, que tem um viés idealista da sociedade, um viés idealista da política. Maquiavel não é idealista, ele tenta entender a coisa tal como ela é. Beleza? Então, pessoal, é isso aí.
Aquele abraço e até a próxima.